Eu quero falar sobre um louvor. Melhor do que um louvor, eu quero falar sobre um sacrifício de louvor. Louvor é quando você adora a Deus com a sua boca. Sacrifício de louvor é um nível acima. É quando você entrega algo que custa muito caro para você. A voz, ela é de graça às vezes, né? Às vezes você está rouco e você faz um esforcinho a mais. Glória a Deus pelo seu esforço. Mas quando Deus pede aquilo que te é mais rico, mais amado e mais caro, como fez com Abraão, vamos aprender um pouco sobre o sacrifício de louvor. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Deus vai descrevendo, não é só o filho, teu único filho e aquele que tu ama. E vai para a região do Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento e levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse ele aos seus servos: fiquem aqui junto com o jumento, enquanto eu e meu filho vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Deixa eu repetir isso aqui. Deus falou assim: sacrifica o teu filho. Ele vai com os servos e fala aqui: servos, fiquem aqui. Agora vai só eu e meu filho, porque depois de adorarmos, voltaremos. Aleluia. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou no ombros do seu filho Isaque, e ele levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca, o cutelo para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui, não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar um nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Se você ama a palavra de Deus, diga: Deus proverá. Deus proverá. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Me ajude a pregar também. Meus irmãos, nesse episódio que nós acabamos de ler, Abraão já andava com Deus por pelo menos 40 anos. Nessas 4 décadas, Deus já havia abençoado, prosperado. Deus já havia dado vitórias, milagres. Deus já havia cumprido promessas na vida de Abraão. E nessa altura de intimidade, de comunhão, de andar com Deus, Deus falou assim: ó, eu vou te pedir uma oferta, eu vou te pedir um sacrifício, o maior que você já teve. Eu quero só falar para você que eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de Abraão. Abraão é descrito pelo texto sagrado de o pai da fé. Não é um homem que tem fé, ele é o pai da fé.
Jesus vai falar na parábola do rico e o Lázaro, e Jesus vai dar um apelido para o céu. Sabe qual é o nome carinhoso que Jesus, o Filho de Deus, dá para o céu? Seio de Abraão. Eu não estou falando de qualquer cara. Eu estou falando, o cara não é o Roberto Carlos, esse cara é Abraão. Abraão era o cara, sendo o cara, andando com Deus, andando na fé, tendo a promessa cumprida, tendo prosperado, tendo crescido, sendo ele admirado. Eu estou falando de alguém que não apenas engrandecia, porque nós cantamos aqui, nós engrandecemos o nome do Senhor. Mas você entende que Deus às vezes engrandece o nome de algumas pessoas também? Nós temos adjetivos para descrever Deus, e um dos adjetivos é grande é o Senhor. A Bíblia fala, e muito digno de louvor. Mas grande não é o único adjetivo que descreve Deus. Grande é o adjetivo que Deus usa para descrever um homem chamado Abraão. Ele chega a Abraão e fala: Abraão, eu te abençoarei e eu farei o teu nome grande. Meu Deus, já pensou você ser chamado por Deus de grande? Pastor, por que Deus chama alguns homens de grande? Pelo simples fato de Deus te exaltar, Deus te abençoar, Deus te colocar num patamar onde você será admirado por outras pessoas. E quando você for admirado, e Abraão era um desses homens, admirado por todos aqueles que estavam na sua vizinhança e na sua região. Todos olhavam para Abraão e o admiravam pela grandeza, pela prosperidade, pela capacidade administrativa, por tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele, ou às vezes admiravam nem pelo Deus dele, mas por tudo aquilo que ele se tornou. Então às vezes Deus vai te engrandecer e vai soprar o teu nome para pessoas que não conhecem o nome dele. Aí quando as pessoas te admiram, Deus vai até essas pessoas e fala: eu sou o Deus de Abraão. Se você admira Abraão e ele é grande, imagina o Deus de Abraão. O Deus de Abraão é maior do que Abraão. O Deus de Abraão é um Deus que abençoa. Então Deus às vezes abençoa, Deus te coloca num patamar, não é por causa de você não. É porque Deus depois vai se revelar às pessoas a quem você convive e falar: você gostou do Amaral, mas eu sou o Deus do Amaral. Ei, o Delmo escreve livro, ele é bom, né? Mas eu sou o Deus dele. Melhor do que ele é o Deus dele. Eu sou o Deus de Abraão. Então, eu não estou falando sobre qualquer pessoa. Mas ele fala: eu quero o seu filho Isaque. Chutam aqui que ele tinha mais ou menos uns 15 anos, quando aconteceu esse episódio, quando Deus fala assim: pega ele e me sacrifica ele. Sabe o que Deus está pedindo, gente? Porque quando nós falamos sacrifício, hoje, a gente não para entender os detalhes. Eu lembro que quando lançou aquele filme A Paixão de Cristo, crentes, até eu, quando entrei no cinema para ver pela primeira vez aquele filme, eu saí em prantos. Eu saí arrepiado. Por quê? Porque o vídeo, a imagem mostra a veracidade, a nudez, a crueldade que nosso Jesus sofreu na cruz do Calvário. Porque quando nós lemos e só imaginamos, nós não temos noção do tamanho do sofrimento que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Então quando nós lemos isso aqui: ei, Abraão, sacrifica o teu filho para mim. Vai lá em Levíticos para ver o que é um sacrifício. Quando Deus fala: me sacrifica o teu filho, não é apenas, ele pegou, subiu, ia pendurar e ia sacrificar. Sacrifício denota, ele pegaria uma faca ou um cutelo. O que Deus falou é: primeiro amarra o teu filho, depois rasga o teu filho no meio, depois tira as entranhas do teu filho para fora, as tripas dele para fora, depois corta e parte as tripas do teu filho e joga no fogo. Não é um golpe na jugular para matar, não. Sacrifício é abrir a pessoa, é tirar o que está dentro da pessoa, é apresentar, é cortar e jogar isso no fogo. Desde o momento que Deus, pode pegar sua Bíblia depois e leia, falou assim: eu quero o seu filho como sacrifício, ele não fala mais nada. Abraão fica em silêncio, porque a melhor resposta para uma provação não é a murmuração, é o silêncio. Está passando pela prova? Fica quietinho. Está passando pela prova? Eu sei que dói, mas aprenda isso. Veja, o mesmo Deus que provê para os seus filhos é o Deus que prova os seus filhos. Deus provou Abraão. Que isso, pastor? Pega o primeiro versículo do seu texto: eu irei provar Abraão. O que é prova? Prova é um curto espaço de tempo intenso que separa dois momentos, duas temporadas, dois níveis. Você já passou no colégio. Então a prova é o que separa a primeira da segunda série.
A prova é o que separa o ensino médio da faculdade. A prova é o que vai determinar se você está pronto para um novo nível, uma nova fase, uma nova temporada na sua vida. Então, eu sei que nós, como cristãos, como crentes pentecostais, temos um jargão assim: pastor, estou passando pela prova e estou dando glória a Deus. Abraão passou pela prova e ficou quietinho. Porque é difícil você dar glória a Deus na prova. E outras pessoas vão falar: mas pastor, estou passando por uma prova, mas eu estou aprendendo muito na prova. Mentira, prova não serve para você aprender nada. Prova não te ensina nada. Prova existe para avaliar o que você já aprendeu. Eu nunca vi alguém fazendo o Enem e falei: aprendi muito no Enem, filho. Tu teve que aprender antes do Enem. Porque quando chega o Enem, você coloca em prática aquilo que você aprendeu nas lições antes. Está passando pela prova, começa a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui na casa do Senhor. Porque prova é isso. Prova é a separação de um novo estágio, de uma nova fase e de uma nova temporada de Deus para a sua vida. Mas pastor, está difícil por quê? Porque Deus não fala comigo, Deus está calado. É prova. Numa prova você já viu o professor, o mestre falando? Não. Quando ele passa a prova, ele fala: ninguém pode falar. E o mestre se silencia. No momento que você não ouve a palavra de Deus, coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu antes. Porque muita gente no momento de prova vai falar: eu não estou ouvindo Deus. Claro, como é que você vai ouvir Deus com a tua Bíblia fechada? Não reclame se Deus não está falando, se a tua Bíblia está fechada. Abre a tua Bíblia, porque quando você abre a tua Bíblia, Deus abre a boca. Prova é um momento colocado para que eu possa ser promovido. A prova não é para te matar, a prova é para te promover. Isso é didático, isso é escola, todo mundo passa por isso. Então o que eu aprendo aqui logo de início? Quem é que prova os filhos? Deus. Deus te coloca em provas. Mas Ele não te coloca em prova para te matar, é prova para te aprovar. Você vai ser aprovado por Deus. Deus vai aprovar o teu caráter, vai aprovar a tua fé, vai aprovar a tua caminhada e vai te levar para novos níveis de intimidade com Ele. Porque Ele te prova para querer determinar qual é a tua obediência. Porque Ele fala para Abraão: Abraão, eu já te abençoei até agora. Abraão, olha para você, você é próspero na terra. Agora pega o filho que você tanto ama e leva ele para um local que eu te mostrarei. Qual foi para o local? Monte Moriá. Moriá significa lugar revelado por Deus. Isso aqui é interessante da gente tentar entender essa etimologia da palavra Moriá, porque eu estou falando de um Abraão que recebeu uma promessa antes e revelou: olha, eu vou te dar um filho da tua promessa com a tua esposa Sara. Só que ele não quis esperar o tempo da promessa de Deus e antecipou situações, fez besteiras, foi apressado e teve um filho com Agar. E por causa disso, ele teve problemas na vida dele. Por quê? Porque se relacionou com pessoas fora do tempo. Porque se relacionou com pessoas erradas que estavam fora da revelação daquilo que Deus tinha para a vida deles. Porque às vezes a gente faz isso. A gente tem promessa e Deus revela o que é a promessa, mas a gente se relaciona com pessoas erradas, em lugares errados, e ainda pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Então veja, a gente tem que entender que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita, é sempre agradável. Só que às vezes a gente não quer vivê-la. Então, como é que eu ouço a voz de Deus? Quando eu abro a minha Bíblia, quando eu leio a palavra, quando eu me relaciono com Ele, quando eu saio do Facebook e coloco o meu Face no book. Quando eu saio do scroll e começo a mexer nas páginas para ver o que Deus tem para a minha vida. Deus fala através da sua palavra. Mas Deus também fala, sabe através de quem? Dos seus líderes. E eu quero entrar um pouco nesse nível aqui. Deus fala através dos seus profetas, dos seus pastores. Deus fala através das autoridades que Ele colocou na tua vida, teu pai e a tua mãe. Sim. Lembra quando Samuel é entregue para crescer no tempo, porque sua mãe havia feito essa promessa: Deus me dá um filho, que eu te dou um profeta, eu te dou um sacerdote. Então o menino vai crescendo na casa do Senhor, vai cuidando das coisas, é um bom diácono, ele arruma. Acaba o culto, ele está mexendo no cabo do som, guardando os microfones, limpando o tempo. Quando ele deita, ele ouve: Samuel, Samuel. Ele vai para onde? Ele vai para o quarto de Eli. Opa, me chamou? Eu falei: chamei não. Aí ele deita de novo: Samuel, Samuel. O que ele faz? Ele volta de novo para o local onde repousava Eli. Terceira vez: Samuel, Samuel. De novo Eli. E o Eli falou: rapaz, não foi eu não, volta a dormir. Na quarta vez ele falou: entendi. Captei a vossa mensagem. A próxima vez que você escutar isso, diga assim: Senhor, eis-me aqui.
Porque essa não é a minha voz, essa é a voz de Deus. Por que por 4 vezes ele confundiu a voz do seu líder com a voz de Deus? Porque as vozes eram parecidas. Quando nós somos íntimos de Deus, a nossa voz se parece com a voz de Deus. Quando nós somos usados por Deus, a nossa voz se torna a voz de Deus. Quantas vezes eu não preguei aqui, e quando eu fiz o apelo, veio gente, eu desci aqui, e as pessoas falam: pastor, parece que era Deus falando comigo, porque quando Deus usa a boca de alguém, de fato as vozes se parecem. Quando nós somos íntimos de alguém, as vozes são parecidas. Eu tenho uma mãe, e acho que alguns domingos atrás a minha tia, que é irmã gêmea da minha mãe, que está morando agora aqui no Ibade, em Pindamonhangaba, esteve aqui. As pessoas ficaram assustadas, não apenas por causa da aparência, mas principalmente por causa da voz. Quando a minha tia me liga, é muito difícil saber se é minha mãe ou a minha tia, porque elas são tão próximas, tão íntimas e tão parecidas, que a voz delas é igual. Eu estou pregando isso aqui para alguém? Quando nós somos próximos e íntimos de Deus, a nossa voz se torna parecida com a voz de Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, o teu abraço é um abraço de Deus. O teu conselho vai ser um conselho de Deus. O teu cântico parece que é Deus cantando para as pessoas. A tua pregação parece que é Deus pregando para as pessoas. Então, se eu não estou disposto a ouvir a voz do meu líder, eu não estou disposto a ouvir a voz de Deus. Se eu rejeito as autoridades a quem Deus colocou na minha vida, e lembre-se, as autoridades a quem Deus colocou, porque às vezes tem gente que não é a voz de Deus na minha vida. Então, se as pessoas não são próximas de Deus, cuidado, nunca escute alguém que não escute a Deus. Então, quando as pessoas são próximas de Deus, de alguma forma, Deus usa elas, e as vozes se tornam parecidas. Deus nos prova para ver a nossa obediência, e junto com a obediência, Ele vai requerer a nossa santidade. A Bíblia vai falar que quando Deus, e você viu no texto que me acompanha aí, fala: Abraão, eu vou sacrificar o teu filho, o filho que tu ama, teu único filho. Ele chama 2 servos, ele vai num jumento até um certo local, até a base do Moriá. Dali para frente ele fala aqui, ó, fica para trás. Sobe daqui para frente só eu e o meu filho. Eles vieram montados no jumentinho, mas o jumentinho ficou lá embaixo. Por quê? Porque jumento é impuro. E eu não posso trazer algo impuro para o altar. Eu não posso chegar diante do altar de Deus com qualquer coisa, de qualquer jeito. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Ele requer santidade do seu povo. Você quer passar as provas que você está vivendo? Deus está requerendo de você santidade. Não venha trazer algo impuro que Deus já condenou. Não venha com comportamentos que Deus já rejeitou lá atrás. Eu já usei esses exemplos algumas vezes. Na primeira, aqui ele está pedindo um sacrifício, uma oferta, correto? A primeira oferta, o primeiro sacrifício descrito e relatado na Bíblia acontece em Gênesis. Quando ele chega para Caim e para Abel e fala: eu quero, traga algo para mim. Um traz a primícia das novilhas, dos seus bois, e a gordura, e entrega diante do Senhor. O outro traz uma oferta da terra, uma colheita da terra. Ele não prioriza, e não só isso. Claro que isso aqui é uma aplicação, mas isso acontece em Gênesis capítulo 3. Deus rejeita a oferta de Caim, porque ele traz um fruto da terra. No capítulo 2, quando o homem peca, Deus fala: amaldiçoado é você, cobra, você rastejará. Homem, você terá que suar. Mulher, você sentirá dor no parto. E terra, amaldiçoada é por causa do pecado do homem. Então Deus amaldiçoou a terra. No Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, alguém traz um fruto da terra para entregar para Deus. Ou seja, ele está querendo entregar algo para Deus que Deus já condenou e amaldiçoou. Existem comportamentos que já são amaldiçoados por Deus. Não queira mudar Deus. Ah, não, vamos reeditar e reescrever a Bíblia. Não, é você que tem que se adaptar para aquilo que a Bíblia diz. Não é a Bíblia que tem que se adaptar para o seu jeito. Então, quando você quer se apresentar e receber e entregar oferta e sacrifício para Deus, não é do teu jeito, é do jeito do Senhor. Porque se você trouxer e não é do jeito dele, ele não aceita. Você está só perdendo seu tempo nesse culto. Entende isso? Caim trouxe, ele falou assim: Caim, por que tu está cabisbaixo? Por que tu está com a cara fechada? Se você fizesse da maneira correta, não teria eu aceito. Ou seja, Deus tinha um padrão e havia apresentado o padrão para Caim, senão não poderia cobrar um padrão de Caim. Eu te falei como eu quero, mas tu não trouxe, então eu rejeito. Porque Deus não vai aceitar o que você trouxe só porque você traz. Tem que ser do jeito que Ele pediu. Quem está entendendo essa mensagem? Tem que ser do jeito do Senhor. O texto fala que Ele vai, deixa aqui e leva. E Deus se agrada. Deus se agrada da fé dele.
Quando ele chega lá, ele fala assim: fiquem aqui, vai subir só eu e o meu filho. Subiremos, adoraremos e nós voltaremos. Como pode um homem dizer isso? Deus, de maneira clara, falou: eu quero que você mate, sacrifique o seu filho Isaque. Por que ele está dizendo que ele vai voltar com Isaque? Porque ele está profetizando o próprio milagre. Aprenda isso com Abraão. Começa a profetizar e abrir a tua boca no próprio milagre. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ele ensina a gente algumas coisas sobre fé. Deus fala: me sacrifica o teu filho. Ele fala: vou sacrificar, vou subir, vou dar um sacrifício, vou louvar e voltarei com meu filho. Por isso que ele é pai da fé, porque ele profetiza o milagre. Ele profetiza aquilo que ele deseja que Deus venha fazer. Ei, acredite na promessa que Deus deu na tua vida. Se Ele é o filho da promessa, Deus vai manter a promessa na tua mão. Tenha fé, acredite e começa a abrir a tua boca para profetizar o teu milagre. Porque às vezes a gente pede milagre, mas fala a verdade, não estamos prontos para receber milagre. Parece que a gente desacredita quando Deus faz. Tem uma história que é interessante para ilustrar isso. De um homem que estava dirigindo numa estrada e estava indo fazer o trabalho do Senhor missionário, só que ele já estava na reserva do carro, já tinha ligado a luz há muito tempo, já estava começando a falhar. Ele falou: Senhor, eu estou de madrugada no meio dessa estrada, Senhor, o que vai ser de mim, Pai? Deus, faz um milagre, Deus. Senhor, enche o tanque, Pai, faz alguma coisa, intervém aqui em nome de Jesus. Ele fecha o olho para dar um amém, um glória a Deus. Quando ele abre o indicador do tanque, faz assim, ó. Aí ele: não acredito. Ei, tu está pronto para o milagre que Deus vai fazer na tua vida? Quando o milagre chegar, fala: eu recebo em nome de Jesus, eu acredito. Começa a profetizar os milagres da tua vida. Tenha fé, Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na tua vida. Temos que aprender sobre fé com o pai da fé. Fala a verdade. Por que ele é chamado de pai da fé? Porque a Bíblia descreve assim. Iniciando um pouco sobre as gerações, as nações que sairia dele, da sua vida, do ventre da sua esposa. Abre para mim Gênesis capítulo 15. Vamos ler o chamado que Deus dá para Abraão. Estou falando Moisés aqui. Para Abraão, meu Deus, é a cabeça aqui. Eu chamo Jesus de Genésio quando eu estou cansado aqui. Coloca para mim aqui Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 5. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o chamado, é Deus revelando a visão e a promessa e o projeto que Ele tem na vida de Abraão. Levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olha o que Deus fala: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E disse-lhe ainda. Então entenda, está correndo a história, é um papo de Deus com Abraão. Abraão olha para o céu, conta as estrelas, se é que as pode contar. Não pode não, né? Então eu vou fazer assim da tua descendência. Ele creu, foi acreditado como justiça. E ele disse: eu sou o Senhor, o que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar a terra como herança. E perguntou a Abraão: soberano Senhor, como é que eu vou saber que tomarei posse dela? E respondeu o Senhor: me darás uma novilha, uma cabra, um carneiro, com 3 anos de vida, também um rolinho, um pombinho. Abraão os trouxe esses animais, cortou-os no meio, fez um sacrifício, e os colocou cada metade, um de frente com o outro. As aves, porém, não os cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, está vendo as estrelas? Conta, se és que pode contar, assim faria a tua descendência. Senhor, como eu vou saber que é descendência? Não tem problema não, eu vou te confirmar. Me traz um sacrifício, pega esse animal, esse animal. Ele pega os animais, ele faz o sacrifício, corta no meio, bota os olhinhos, enxota a coisa. Depois de fazer isso, olha o que o texto no versículo 12 diz: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. Você entende isso? Depois de Deus conversar com ele, ele entregar o sacrifício, o sol se pôs. Então quando Deus tirou ele da tenda, não era de noite, era de dia. Você já viu estrela de dia? Por isso que ele é o pai da fé.
Eu não preciso olhar para crer. Se tu disse que tem muitas estrelas, eu creio sem precisar ver. Porque se eu olho um monte de estrela de noite, eu falo, realmente são incontáveis. Mas aqui não. Você pode ver a cronologia bíblica. Depois de tirar, depois de sacrificar, olha para cima, não tem nada. Ele é o pai da fé, porque ele não precisa ver para acreditar. É só ouvir a palavra de Deus que ele crê. Fé não vê, fé crê. Fé crê. E ele cria, eu voltarei com Isaque. Mas na subida ele fica em silêncio. E o filho Isaque quebra esse silêncio falando, pai, eu estou vendo que tu está trazendo todos os utensílios, né? Estou vendo que tu está trazendo aqui a madeira da lenha, está trazendo a faca, o cutelo. Mas onde é que está o cordeiro? Sabe? Abraão poderia desabafar nesse momento e reclamar e murmurar de Deus. Ele poderia abrir o jogo e até amaldiçoar o seu próprio Deus, porque nós lemos de onde Deus tirou Abraão. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus, eles adoravam ao deus Moloque. Sabe de onde vem a palavra moleque? Vem de Moloque. Porque esse deus chamado Moloque pedia crianças vivas em sacrifício. Por isso que hoje a gente vê alguém que é muito peralta, vem aqui seu moleque. É como se ele falasse, eu vou te sacrificar, vou te matar no meio, vou te arrancar a cabeça. Talvez eu entenda que venha isso, mas eles adoravam o deus Moloque. Que Deus é esse? É um Deus que pedia sacrifício de crianças. Como é que pode Abraão ir para lá e falar, vem aqui Deus, tu me tirou de um local onde o Deus pedia sacrifício de criança, tu me tirou daquela terra, tu me tirou daquele comportamento, tu me tirou daquela cabeça religiosa, e tu começa a pedir coisas e comportamentos igual de onde tu me tirou? Ele poderia ter reclamado, mas ele preferiu adorar. Pai, cadê o cordeiro? Meu filho, não te preocupa, Deus proverá. Meu irmão que veio nessa noite, Deus proverá, não se preocupa, Deus proverá. Ei, não se preocupa, Deus proverá. Deus proverá. Você veio nessa noite, pastor, não sei nem como vou pagar amanhã. Pastor, não sei como vai ser da minha vida. Deus proverá. Aleluia! Deus vai providenciar o cordeiro. Mas quando chega lá em cima, ele pergunta, cadê o cordeiro? Quando chega lá em cima, veja no seu texto, não é cordeiro que Deus providencia, é carneiro. Qual é a diferença, pastor? Cordeiro é o bicho novinho, carneiro é o bicho maduro, já crescido. O milagre que Deus tem já está crescido, tá? A provisão de Deus já está grande, ela já está madura, ela já está pronta, ela já está preparada para você. Suba no Moriá, Deus está testando a tua obediência, Deus quer testar a tua santidade. Suba no Moriá, porque o milagre e a provisão de Deus já está pronta e te esperando. Essa é a pergunta que o mundo faz. Como é que vai ser? O que vai ser do amanhã? Eu não vou ter saída. Será que tem salvação? E a pergunta que o mundo faz, a pergunta existencial, é aquela que João Batista responde quando Jesus vem descendo sobre as águas. Ele fala, eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que veio tirar o pecado do mundo. O Cordeiro está mais novinho, é porque Jesus não vai sacrificar naquele momento ainda não. Depois dali ele vai para o deserto, depois do deserto ele faz o seu primeiro milagre, e a mãe dele fala assim, faz isso. Ele falou assim, ainda não é chegada a minha hora, eu ainda sou o cordeiro, daqui a pouco vai ser o carneiro. Daqui a pouco vai chegar a maturidade do projeto de Deus na vida de algumas pessoas. Fique tranquilo, o tempo de Deus está chegando para você. O tempo de Deus está chegando para você. Ele levanta o cutelo, ele levanta a faca para matar o seu filho. E quando ele vai dar o golpe, um anjo de Deus para e fala, não precisa. Ei, Abraão, não precisa sacrificar com a tua mão, não. Tu já sacrificou com o teu coração. Quando nós sacrificamos aqui, a gente não precisa sacrificar aqui. O texto vai falar, não sacrifica, porque eu não quero Isaque. Aleluia. Eu só queria saber se eu era a prioridade na sua vida. Quando Deus pede Isaque, Ele não quer Isaque, Ele quer Abraão. Deus não quer apenas a adoração, Deus quer o adorador. Aleluia. Você entende isso? Eu vou cantar bonito e tudo, mas como é que está a tua vida? Deus não quer o teu canto, Deus quer você.
Deus não quer o teu talento, Deus quer você. Deus não quer a tua eloquência. Deus não, eu canto bem, eu toco bem, eu falo bem, eu tenho dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer você. Mais do que adoração, Deus quer o adorador. Eu não quero o que você pode me dar, eu quero você. Aleluia! Ele sobe no Moriá dizendo: eu vou voltar com Isaac. E olha ele voltando com Isaac. Deus me trouxe para dizer para você nessa noite: Isaac vai voltar contigo. Deus não vai tirar o Isaac que ele pediu, mas ele quer testar o teu coração. Ele quer entender, será que você pode se entregar para Deus? Mais do que entregar coisas para Deus, se entregue para Deus nesta noite. Hoje é noite de entrega. Hoje é noite não de adoração. Por isso que eu falei, Deus não quer só a tua adoração nessa noite. Deus quer um sacrifício de adoração. Ou seja, Ele está precisando e pedindo: eu quero o adorador. Tem algum adorador aqui esta noite? Meu Deus, Ele é o Deus de promessas. E Ele quer saber, será que eu sou prioridade na vida de vocês? Será que eu sou primeiro na vida de vocês? Será que aquilo que eu dou para vocês me separa de vocês? Porque enquanto eu dava promessa, você me buscava. Agora eu te dei a promessa. Se eu pedir a promessa de volta, como é que vai ser o nosso relacionamento? Deus não quer tirar o que Ele te deu, mas Deus quer o teu coração de volta, porque o que Ele te deu roubou o coração que estava com Ele. As bênçãos de Deus nos roubam do Deus da bênção. As promessas de Deus nos roubam do Deus da promessa. Quantas pessoas que não foram abençoadas e porque foram abençoadas não estão mais aqui entre nós cultuando a Deus, estão lá para fora, se entregaram para o mudão e pediam aquilo: Deus, se tu me der um esposo, se tu me der uma esposa, se tu me der dinheiro, ó, desgramado desse dinheiro. Não somos contra dinheiro, mas pensa numa coisa, você entende que na Bíblia o que mais disputa o coração do homem com Deus não é Satanás, é dinheiro. Aí a pessoa recebe a bênção de Deus, e a bênção de Deus desvia a pessoa da presença dEle. Nessa noite Deus mandou dizer para vocês: eu não quero a adoração de vocês, eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero o talento dos músicos não, eu quero os músicos. Eu não quero a pregação do pastor, eu quero o pregador. Eu não quero glória a Deus da igreja, eu quero a igreja. Deus te quer nessa noite como sacrifício. Sobe aqui, grupo de louvor, para a gente louvar hoje um pouquinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém passando por uma prova? Porque você sabe que existem 3 estágios da vida. Ou alguém está entrando na prova, ou alguém está passando para a prova, ou alguém está saindo de uma prova. Eu não sei em qual estágio você está, mas meu irmão, Isaac vai voltar com você. Sabe, uma das coisas que eu mais tenho aprendido na vida, e à luz da Bíblia, é quando Deus pede, eu tenho que me esforçar para entregar o que Ele pediu. Toda vez que Deus me pede algo, não é para roubar, não é para subtrair, não é para arrancar de mim, pelo contrário. Ele quer me testar, mas ao entregar ao Senhor, Ele pega o que eu entreguei, Ele aumenta, Ele melhora, Ele multiplica e Ele me devolve. Simão, eu preciso de um barco, você investe no meu ministério? Entra aqui no meu barco, Senhor. Ele prega, depois ele toca para o fundo, joga a rede. Deus encheu o barco dele, porque ele deu o barco vazio. Deus devolve o barco cheio. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma grande multidão. Tem alguém que tem comida aqui? Tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Aí André fala assim: mas o que é isso, tamanha grande multidão? Aí Jesus pegou 5 pães e 2 peixes que foi dado, aumentou, multiplicou, alimentou ao menino, a família do menino, toda a multidão, e ainda sobraram 12 cestos. Por que 12? Um para cada discípulo. Quando eu sirvo na casa do Senhor, eu nunca saio de mão vazia. O serviço ao Senhor, eu nunca saio de mão vazia quando eu sirvo, meu Deus, aleluia. Quando ele pede na mulher samaritana no poço: me dá um pouco de água, Deus transforma ela numa fonte. Tudo que Deus te pede, dá para Deus, porque Ele aumenta, multiplica e devolve. Aqui ele chega a Abraão: me dá o teu único filho, Isaac. Abraão foi e sacrificou Isaac, porque Deus recebeu o sacrifício de Isaac. Só que quando ele desceu, Isaac tinha morrido? Não, Deus não tirou.
Deus multiplicou. Como, pastor? Se só desceu ele com Isaac. Não, a promessa é: obrigado, Abraão, porque você me deu Isaac, você não será apenas o pai de Isaac, eu te farei o pai de uma grande nação. Quando Deus te pede algo, entrega para Deus. Deus pega, Deus recebe, Deus multiplica e Deus te devolve numa medida recalcada, numa medida sacudida, numa medida transbordante. Assim será na tua vida. O que Deus tem para você é para transbordar na sua vida. São redes transbordantes para você compartilhar com as pessoas que andam ao seu redor. Não foi isso que aconteceu com Pedro naquela pesca? Ele chama Tiago e João, vem aqui, porque o texto de Lucas fala: e chamou os seus companheiros. Ele chamou quem vivia com eles. Quando Deus transbordar as minhas redes, eu vou dividir com pessoas que andavam comigo quando o meu barco estava vazio. Se você não fazia questão de estar comigo quando o meu barco estava vazio, eu não faço questão de ter você quando o meu barco está cheio. Quando Deus multiplica, quando Deus transborda, quando Deus entrega para a minha vida, eu vou abençoar e eu vou entregar as pessoas que choraram, que andaram junto comigo. Deus vai te abençoar. Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa, mas essa promessa é para você abraçar, mas abençoar as pessoas ao seu redor, porque bênção mal gerida se torna maldição. Quando eu não sei o propósito da bênção, eu transformo algo bom em ruim. Eu tenho 4 filhos, porque filho é bom demais. Não é bom demais? Se você acha que filho é bom, diga: é bom, pastor. Mas se é tão bom assim, por que tanta gente aborta? Por que tanta gente abandona a criança? Porque se eu não entendo o propósito e não estou preparado para a bênção, eu torno bênção em morte. A pesca foi essa, estava cheia. E o texto fala: ele dividiu o peixe e os 2 barcos estavam afundando. Então, se mantivesse a bênção só em um barco, já estava afundado o barco. Como assim, pastor? O maior resultado, a maior pesca da vida de Pedro foi aquela: Jesus estava dentro do barco e mesmo assim estava afundando. Porque você pode afundar tendo o maior resultado da sua vida e Jesus estando dentro do barco, se você não entender o propósito da bênção. Para que Deus fez transbordar as minhas redes? Para eu chamar o Tiago e o João da minha vida. Para eu chamar: pastor, está aqui, o Senhor tem orado por mim, pastor, em tempos ruins, tempos bons. Eu quero abençoar a obra de Deus. Vem aqui, papai e mamãe, vem aqui, titio e titia. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou levar vocês para uma viagem, eu vou pagar o restaurante, eu vou fazer alguma coisa. Quando Deus te abençoa, multiplica na tua vida, é para você abençoar as pessoas que andam com você. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia! Eu sinto Deus nessa palavra. Aleluia! Veja, Abraão, se você vê do Monte das Oliveiras, você vai perceber que o Moriá é onde hoje é construído o templo, que agora existe uma mesquita chamada Domo da Rocha. Por que o nome é Domo da Rocha? Sabe aquela mesquita que é dourada em cima? É um templo religioso muçulmano. É Domo da Rocha porque eles falam que a rocha que está lá dentro é a rocha onde Abraão colocou Isaac para o sacrifício. Quando você vê Jerusalém antiga, você vai perceber que ali está o Moriá, onde está Jerusalém antiga edificada, e do ladinho assim tem o monte do Gólgota. Conhece o Gólgota? Não? Então, ele chega num jumentinho com seu filho no Moriá, e Jesus chega em Jerusalém montado no jumento. Olha como existe uma poesia e um apontamento para Cristo. Isaac, que é o sacrifício, sobe o Moriá carregando a madeira. Jesus, que é o sacrifício, vai ao Calvário pendurado no madeiro. Quando o cutelo é levantado para entregar Isaac, Deus, através do seu anjo, brada do céu: não, eu já providenciei o cordeiro. Mas quando Jesus sobe no madeiro, ele não escuta a mesma coisa, porque ele era o cordeiro. Jesus era o cordeiro de Deus para salvar Isaac. Jesus era o cordeiro de Deus para salvar o Enéas, o Fábio, o Amaral, o Wilson, a Nayane, a Glorinha. Era para te salvar também, Glorinha. Jesus subiu ali para nos salvar. E aí, depois vê no seu texto, é tão bonito. Quando ele sai da casa dele, até ele chegar no Moriá, o texto fala que levaram 3 dias. Então a viagem entre a casa de Abraão para o local do sacrifício era 3 dias. Quando Deus fala assim: já providenciei, não te preocupa. Então ele volta para a casa dele.
vivo, ele desce do Moriá vivo, e leva 3 dias para chegar em casa. Jesus, quando sobe no Gálgota, ele não desce vivo, ele desce morto, mas depois de 3 dias, ele faz a viagem mais maravilhosa. Jesus vence a morte por você. Eu louvo a Deus pelo Cordeiro dele, que não preciso me sacrificar com a mão, mas quando eu entrego e faço um sacrifício de coração. Você entende onde eu quero chegar? Deus não quer um sacrifício físico seu hoje, não é uma oferta física, não. O sacrifício que ele quer, o sacrifício de louvor que ele quer é o coração. Quando Abraão foi matar, ele falou: não precisa matar com a tua mão, tu já matou com o coração. Sacrifícios que Deus quer nessa noite são sacrifícios de vidas, sacrifícios de alma, quando nós nos derramamos diante dele. Deus não quer a tua adoração apenas, Deus quer o adorador, Deus quer o teu coração, Deus quer o teu ser, Deus quer a tua alma, Deus quer a tua vida, Deus quer a tua família, Deus quer a tua casa, Deus quer tudo que você é. Por isso nessa noite é uma noite da gente subir no Moriá e entregar para Deus aquilo que Ele pediu nesta noite.